Bom, a gravação já foi iniciada. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estou falando aqui no plural porque essa aula aqui está sendo dada ao vivo para a Manu, que é da tarde, e eu vou compartilhar a mesma aula para a noite, tá bom? Então, o esquema é aquele. Essa é a nossa terceira aula da disciplina de cartografia e geoprocessamento. A gente teve alguns problemas em relação à conectividade e depois outros problemas, né? Aí a gente acabou que ficou um pouco atrasado em duas aulas. Só que essas duas aulas eu já repus, né? Já gravei essas duas aulas e já está disponível aí o link para vocês assistirem no YouTube, tá bom? Aí vocês, claro, é interessante que vocês assistam na ordem, tá bom? Então, não deixe para assistir essa aula agora, e depois eu assisto a segunda, depois a primeira, senão as coisas podem não fazer muito sentido para vocês, tá? Apesar que a gente está começando a disciplina e a primeira parte, as primeiras aulas foi bem uma base conceitual do que é cartografia, propriamente dito, tá? Na aula de hoje, a gente já começa a entrar um pouco sobre... A gente continua falando de cartografia, a base conceitual de cartografia, mas a gente já entra um pouco na esfera do que é o geoprocessamento, né? Obviamente, a gente não consegue aprofundar muito no que é o geoprocessamento, porque é bastante complexo e requer, assim, mais prática, enfim, né? Mas a gente vai ver bastante coisa interessante aqui durante essa disciplina sobre as interfaces do sistema de informação geográfica, do que é o geoprocessamento, da cartografia propriamente dita. Sem entender cartografia, o resumo da ópera é que sem entender o que é cartografia, as bases cartográficas, fica difícil a gente entender o que é o geoprocessamento, né? Então, por isso que a primeira aula, né, foi uma aula de base conceitual do que é cartografia, da história da cartografia, da importância da cartografia, dos instrumentos da cartografia, equipamentos, né, o astrolábio, bússola, para que a gente usa a cartografia, né? Então, foi basicamente em cima dessas informações que a gente veio trabalhando na aula 1 e na aula 2. Hoje, na aula 3, a gente já vai falar um pouco sobre projeções cartográficas. No finalzinho da aula 2, no finalzinho da aula 2, eu falei que a cartografia, ela serve, na verdade, na aula 1 e na aula 2, e eu vou falar sempre isso, a cartografia, ela serve de instrumento, de ferramenta de dominação territorial, de dominação política, né? Então, a gente usa a cartografia no nosso dia a dia. Eu já dei alguns exemplos nas aulas anteriores, para não ficar repetitivo, então depois vocês vão assistir e vão entender, tá? E aí eu finalizei a aula 2 falando sobre as projeções cartográficas, o que é uma projeção cartográfica? É a forma como eu utilizo, é a forma como eu vou interpretar as informações da realidade através de um objeto representado. O que seria esse objeto representado? Pode ser um mapa, pode ser uma carta topográfica, pode ser um croquis, né, um desenho, pode ser uma fotografia, pode ser um desenho, né, um desenho, uma pintura, né? Então, existem várias possibilidades de interpretação da realidade através de um objeto representado, né? Então, a cartografia, basicamente, ela é uma técnica, ela é uma arte de criação e interpretação de dados reais ou não necessariamente reais. Como você fala, como assim, professor, reais ou não necessariamente reais? Porque a gente, com a cartografia, né, a cartografia, ela nos dá, ela nos oferece ferramentas, instrumentos de manipulação. Então, nem sempre o que a gente está demonstrando, o que a gente está interpretando, será necessariamente uma reprodução fiel da realidade, tá? Pode existir manipulações.
Existem distorções da realidade, né? Porque a gente interpretar um planeta, um mundo, né? Que é todo irregular, heterogêneo, geoide, com dimensões, em uma folha de papel, né? Fica difícil. Então, obviamente, certamente a gente vai ter distorções. Mas além das distorções que a cartografia apresenta, as técnicas cartográficas apresentam, a gente tem manipulação da realidade, tá? Então, foi basicamente isso que eu falei nas aulas, na aula 1 e na aula 2, e aí, finalizando, fui mostrar que existem algumas técnicas que são utilizadas para a gente fazer essa interpretação da realidade, né, que nós chamamos de projeções cartográficas. Manu, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Eu só ia dizer que eu assisti a aula 1, a 2 que eu não assisti ainda. Quando tu falou, eu comecei a lembrar. Ah, massa. Então é isso, a aula 1 foi assim um histórico, né? Eu fui contando a história da cartografia e tal. E aí depois eu cheguei, né, falando, na aula 2 já falando de alguns conceitos básicos da cartografia, como por exemplo as projeções, né? Além de projeções, também falei um pouco sobre o sistema de coordenadas geográficas. O sistema de coordenadas geográficas é um sistema que vocês já conhecem, vocês já viram esse sistema de coordenadas geográficas, os básicos. Existem vários sistemas de coordenadas, né? Mas os sistemas básicos da cartografia vocês já viram na disciplina de geografia ambiental, comigo mesmo. Né? Então, o que são essas coordenadas geográficas? É entender que, a partir de um processo de matematização das ciências, baseado no modelo cartesiano, né, de René Descartes, que foi definido um conjunto de linhas retas, né, em planos paralelos, x e y, e a partir desse conjunto de linhas, a partir desse modelo matemático, a gente começou a definir modelos hipotéticos de localização de referência, né? Aí a gente chega lá na Rosa dos Ventos para poder definir, então, que essas linhas imaginárias foram pré-definidas para nos dar cada vez mais noção de localização exata no espaço. Essas linhas, elas receberam valores, né? Essas linhas que estou falando, baseado nesse modelo cartesiano, é o que nós chamamos de paralelos, né? Se elas forem horizontais, e meridianos, se elas forem verticais, tá? E o conjunto de paralelos e meridianos possuem valores em graus, minutos e segundos, tá? Então, partindo desse conjunto de coordenadas geográficas, a gente tem a definição do que são paralelos, do que são os meridianos, do que é latitude, do que é longitude, do que são fusos horários, né, da função dos fusos horários, da lógica de se percorrer a determinada localização e aumentar as horas, ou ir em uma direção oposta e as horas diminuírem, do movimento de rotação da Terra e translação, né, que é o que ela faz em torno dela mesma, rotação e translação em torno do Sol, né? Qual a importância disso? Da angulação, né? Da angulação que existe o eixo terrestre de 23,5 graus, tá bom? Então, assim, todas essas informações, esse conjunto de informações, fazem parte do que a gente chama de sistema de coordenadas geográficas. Né? Então, eu comentei algumas dessas informações do sistema de coordenadas, porque elas são essenciais para a gente começar a entender aqui a base cartográfica, para poder, se a gente não tiver base cartográfica, a gente não consegue chegar em geoprocessamento. Tá? Ainda que essa disciplina se chamasse apenas geoprocessamento, a primeira coisa que um professor de geoprocessamento deve fazer é apresentar as bases cartográficas. Como a gente está em um curso técnico, é extremamente importante que a gente considere explicar também base cartográfica como conteúdo programático obrigatório, tá? Então, nesse sentido. Eu vou projetar aqui os meus slides e aí eu já vou dar continuidade, tá? Eu precisei fazer essa recapitulação, até porque para ficar mais fácil para vocês irem entendendo aí
a dinâmica da disciplina, beleza? É uma disciplina fantástica. É claro, né? Se eu sou professor da disciplina, é óbvio que, né, que eu vou falar que vou puxar o meu saco aqui, né? Mas digo que é fantástica porque vocês vão entender, assim, na prática, né? Na teoria e na prática, como é importante, porque o geoprocessamento, o SIG, o Sistema de Informação Geográfica, ele é aplicado a uma infinidade, qualquer temática, na verdade, eu ia falar uma infinidade de temáticas, mas qualquer tema que seja, qualquer tema relevante para discussões de organização de sociedades, economia, distribuição, população, saúde, educação, o que for, o que vocês imaginarem, a gente utiliza o sistema de informação geográfica. A gente pode utilizar um sistema de informação geográfica para poder fazer essas interpretações, tá? Então, é essencial para a vida mesmo, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu botar o slide aqui. Só um pouquinho. O computador, vocês sabem que o bichinho, ele tá cansado. Ele tá precisando de férias. Então, não pode botar muita pressão, não. Que ele não vai. Pronto. Aqui, na verdade, não vou. Isso aqui é o que eu estava falando agora, né? Então, eu não vou ficar passando, né, novamente, o que eu já expliquei nas aulas anteriores, mas isso aqui é o que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, tudo que a gente já viu aí nas aulas anteriores, né? O sistema de rota dos ventos, como referência, a partir do modelo matemático de René Descartes, né? O modelo cartesiano, técnicas cartográficas. Aí tem um vídeo que vai falar, né, sobre as técnicas cartográficas. Aí eu comecei a falar sobre projeções. Nós temos 3 técnicas de projeções cartográficas, conformes, equivalentes e atlânticas. A gente vai falar um pouco delas hoje de novo, tá? As projeções, elas podem ser cilíndricas, cônicas ou planas, né? Uma projeção cilíndrica tem essa característica, né, que envolve todo, né, o objeto real. Eu vou falar hoje para vocês conceitos, vou falar vários conceitos, tá? Mas eu vou reforçar 2 conceitos de objeto real e objeto representado. Então, sempre quando eu falar o objeto real, o que é o objeto real? É a realidade, é o que a gente está vendo, tá? Então, o que a gente visualiza, por exemplo, eu estou com um copo na mão aqui, tá? E esse copo, ele é real, eu estou pegando ele, ele tem peso, ele tem largura, comprimento, né? Ele tem todas essas características. E eu poderia, por exemplo, fazer um desenho desse copo. Falar, vou desenhar esse copo. Eu poderia desenhá-lo em tamanho real, se eu quisesse, até porque ele não é tão grande. Mas eu poderia reduzir ele em quantas vezes eu quisesse e desenhar num pedacinho de papel, tá? Então, quando eu faço essa interpretação de um objeto real, que é o copo, em um pedaço de papel, esse pedaço de papel será o meu objeto de representação, ou objeto representado, tá? Então, sempre quando eu falar aqui sobre objeto real e objeto representado, vocês vão entender, mas já vão entendendo o que eu estou falando. Além de ser cilíndrica, a projeção pode ser cônica ou planas, imutável, equidistante, solar, enfim. Eu não vou ficar falando isso porque já expliquei sobre essas questões aí na aula 2. Aí, o que eu vou falar aqui ainda é sobre os tipos de projeções, né? Então, eu acabei de falar, nós temos 3 tipos de projeções cartográficas, que podem ser cilíndricas, cônicas ou planas. E eu vou falar especificamente agora sobre os principais mapas, né, as principais projeções cartográficas a partir dessas técnicas, que foram desenvolvidas a partir dessas técnicas, né? Então, a gente tem vários, a gente tem
centenas de mapas, né, de representações cartográficas, de projeções cartográficas. Então, assim, obviamente, como eu já, né, já disse nas aulas anteriores, a cartografia ela serve para a gente manipular uma informação, não só manipular, mas a cartografia ela serve como ferramenta de articulação política, ou seja, qualquer coisa que eu quiser fazer de uma representação, eu posso utilizar o mapa. Qualquer discussão que eu queira propor, eu posso, nessa discussão, propor uma interpretação através de um mapa, né? Ou seja, se qualquer coisa que eu quiser discutir, eu posso criar um mapa, logo, nós teremos, então, uma infinidade de mapas, né? Porque cada pessoa, baseado nos seus interesses, vai, então, propor uma análise interpretativa a partir daquilo, ou não, né? Mas existe essa possibilidade. Contudo, eu quero falar aqui de três, né? Eu vou falar três, não vou falar de 4 tipos de projeções, que são as projeções mais conhecidas, né? As projeções cartográficas mais conhecidas pelo mundo todo, né? A primeira delas é a projeção de Mercator, né? O Mercator foi um geógrafo belga que fez uma projeção, né? Fez um mapeamento sobre o mundo. Esse mapeamento, inclusive, tem um vídeo que eu passei na aula 2, e esse vídeo mostra um pouco dessas projeções, da projeção de Mercator e da projeção de Arnold Peters, né? E, na verdade, então, como o mapa, né, como esses mapeamentos, eles têm sido utilizados como um instrumento de dominação territorial, de manipulação política, essas coisas todas, Mercator, esse belga, ele fez, então, uma projeção do mundo baseado num tipo de análise, num tipo de projeção cartográfica, onde ele altera as informações da realidade, tá? Então, eu vou voltar só um pouquinho, eu vou explicar para vocês o que só vou relembrá-los, né? Considerando que vocês já assistiram as aulas 1 e 2, relembrá-los como que pode ser alterado a representação da realidade. Então, a gente tem aqui 3 técnicas. A projeção conforme. O que é uma projeção conforme? Elas são fiéis aos formatos do continente, ou seja, a gente tem um continente europeu, tá? A gente já tem uma noção agora que, independente da gente não olhar no mapa, né, se eu consigo, até mesmo porque a gente não chegou até aqui agora nessa disciplina, neste curso, né, nessa etapa, sem ter passado por outras, né, sem ter passado por ensino fundamental, sem ter passado pelo ensino médico, médico foi ótimo, médio, entendeu? E aí a gente está aqui num curso de subsequente, onde, para trabalhar essas disciplinas técnicas, é preciso considerar que você já tenha passado pelas disciplinas da propedêutica, que quer dizer matemática, história, português, física, química, biologia, geografia, tá? Então, obviamente, a gente já viu aí nas aulas de geografia, lá no fundamental, no médio, muitos mapas, né? Então, assim, eu consigo imaginar aqui o continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul, tá? A continente africano, continente asiático, continente europeu, tal. Então, eu já tenho mais ou menos uma noção do tamanho, né, desses continentes. Então, essa projeção conforme, ela é fiel ao formato dos continentes. Contudo, ela deforma as áreas, tá? Então, assim, o que é isso, as áreas? Então, ela é fiel ao tamanho, ela não alonga, por exemplo, os continentes, ela não deixa os continentes em proporções maiores, mas as áreas dos territórios, elas são deformadas. E elas são deformadas no sentido de serem ter alterado seus tamanhos, né, e as suas áreas, tá? Então, isso é um tipo de projeção conforme, ok? A gente tem uma projeção equivalente. O que é a projeção equivalente? A projeção equivalente, ela faz o contrário da conforme. Então, ela mantém a área, ela não deforma as áreas, nem o tamanho. O tamanho das áreas, né, o tamanho e a área, desculpa, eles são proporcionais à realidade. Contudo, elas alteram, existem deformações no tamanho dos continentes, tá? E a gente tem uma projeção afilática.
a projeção afilática ela é uma mistura entre uma projeção conforme e uma projeção equivalente. Contudo, você fala assim, professor, mas fica difícil ser uma mistura entre os dois se as outras duas são contrárias, né? Então, assim, se uma coisa é contrária à outra, como pode ser uma terceira ter características das duas? Só que essa terceira, a característica que ela busca por exemplo, enquanto uma mantém fiel o formato do continente, porém altera o tamanho das áreas, e a outra, vice-versa, altera o tamanho dos continentes, mas mantém a equivalência do tamanho da área, o que a afilática faz? Ela vai buscar as equivalências, ela vai buscar as informações que são próximas da realidade. Então, ela vai buscar ela busca fazer uma projeção onde tanto o formato dos continentes quanto o tamanho, né, os ângulos das áreas e dos continentes são mais próximos da realidade. Então, a projeção afilática seria uma projeção, assim, teoricamente, uma projeção que é a projeção que você vai ter menor quantidade de deformações, tá? Ou seja, vai ser uma informação mais próxima do real, ok? Beleza. Aí eu vou voltar para falar de novo do lado da projeção de Mercator, porque eu estou dizendo que a projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica conforme. Se ela é conforme, ela faz o quê, então? Então, ela preserva os continentes, mas deforma as áreas. Então, a gente tem aqui uma interpretação do tamanho dos continentes, tá? É basicamente isso mesmo. Mas algumas áreas são deformadas, certo? Algumas áreas, elas são deformadas. Então, a observação, eu já tinha comentado isso um pouco sobre isso na aula anterior, mas eu vou retomar aqui. Então, olha só, gente, o tamanho aqui da Groenlândia, tá? Isso aqui é a Groenlândia, ok? Se eu visualizar o tamanho da Groenlândia e o tamanho do continente africano, se eu pudesse recortar e aproximar os dois, elas seriam quase do mesmo tamanho. Só que a gente sabe que o continente africano é absurdamente grande, entendeu? Ele é bem grande. E a Groenlândia, ela não é tão grande, ela é pequena. Tá? Então, assim, o que Mercator fez foi ele fez aqui uma alteração das áreas, entendeu? Então, ele alongou as áreas. Parece que a Groenlândia tem quase o mesmo tamanho do continente africano, contudo, a Groenlândia ela é 14 vezes menor do que isso. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos olhar aqui o conjunto de coordenadas geográficas. Então, eu tenho aqui linhas horizontais, que são o conjunto dos paralelos, né? E eu tenho linhas aqui verticais, que são o conjunto dos meridianos. Se vocês perceberem, a distância entre as linhas, elas são diferentes. Olha só a distância aqui entre essa linha e essa linha, tá vendo? Olha esse quadradinho aqui. Olha a distância entre eles. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Esse quadradinho, ele tem um comprimento, certo? Ele tem uma área diferente, uma área específica. O de baixo já é maior um pouco. Já nem é mais um quadrado, entendeu? Aqui, o de que seguindo, ó, olha esse aqui, então. É um retângulo enorme, entendeu? Então, a gente não tem uma proporção. Oi. Se você não tivesse falado, a gente não tinha observado, não, porque olhando assim de imediato, parece que é tudo os quadradinhos perfeitos, mesmo tamanho. Parece, né? Mas não é. Agora eu tô observando que tem uns negócios aqui. Aí, por causa desses quadrados, então, que vai deformar a área, né? Exatamente. Sabe por quê? O conjunto de linhas, esses conjuntos de coordenadas geográficas, os paralelos e os meridianos, eles não servem para a gente ter uma noção exata? Para ter uma noção exata de proporção? Agora, é a mesma coisa, vou dar um exemplo bem bobinho aqui, tá? Eu vou costurar uma roupa, tá? Eu tenho o meu tamanho. O tamanho de roupa que serve para o meu corpo, entendeu? Então, assim, tudo que eu for fazer, a roupa toda que eu for costurar para o meu corpo, precisa ser proporcional ao meu corpo. O meu corpo é o objeto real. O objeto representado é a roupa, entendeu? Para eu construir uma roupa para eu vestir, precisa ser proporcional. Agora, como é que eu vou construir um mapa
quando eu utilizo informações que não são proporcionais à realidade deste mapa. Então, foi exatamente isso que Mercator fez. Então, é como se eu... Só um pouquinho. É como se eu pegasse assim, por exemplo, eu uso GG. Aí eu pego as mangas da camiseta, eu pego uma é P, a outra é PP, aí a gola da camiseta eu coloco M, a parte da frente da camiseta é GG e a parte de trás da camiseta é M também. Vai dar certo isso? Na hora que eu for fazer a interpretação, na hora que for vestir? Não vai dar certo. Mas por que eu fiz isso? Existia um interesse, né? Existia um interesse de mercado quando ele fez esse tipo de projeção. Pode falar, Manu. É tipo assim, para mim ver se eu realmente consegui entender. Por exemplo, essas linhas vão representar os meridianos e, né, as linhas. Aí, por exemplo, se igual você está falando, se essa linha aí representa determinada latitude ou longitude, vamos dizer que, por exemplo, essa linhazinha aí próxima aí do final da América aqui do Sul, representa isso. Sim. Aí no mapa, né? Aí quando você chega lá no ponto terrestre mesmo, lá acho que é Argentina, Peru, não sei, e o for medir vai dar outro ponto, não vai corresponder com a realidade. Então, você fala nesse sentido. Isso, perfeito. Você já sacou aí qual é a ideia. Mas, assim, a preocupação de mercado, nem era essa de imediato, entendeu? A preocupação a ideia central dessa projeção aqui de mercado era uma ideia visual, né? De localização exata, ele até poderia também fazer uma distorção nas proporções dele, entendeu? E, de repente, corresponder à realidade, na localização, entendeu? Mas não era essa a intenção. Olha o que ele faz aqui. Então, ó, aqui, tanto no norte, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, é alongado. Vocês estão vendo? Ó, alongou aqui em cima, tá vendo? Por isso que a Groenlândia está desse tamanho. Está super alongada, tá? E aqui embaixo também alongou. Olha aqui, essa linha que ele está usando aqui, esse padrão que ele usa aqui é maior. Por que ele fez isso? Porque nesta porção aqui, ele está alongando a Europa, entendeu? Ele está alongando o continente europeu, certo? Ele alonga o continente europeu, e aí, aqui embaixo, após abaixo da linha do Equador, o que ele faz? Ele reduz, olha só a proporção, olha o tamanho do quadradinho, é reduzido, entendeu? Então, ele reduz as áreas. Então, ele estica o hemisfério norte e reduz o hemisfério sul. Por que ele fez isso? Porque essa projeção, inclusive, ela é chamada de projeção eurocêntrica. Mercator tinha a intenção de dizer que a Europa, primeiro que a Europa está aqui no centro do planeta, né? Então, ele coloca já a Europa no centro do planeta. Tanto é que os mapas mais antigos não tinha esse negócio da Europa ser no centro do planeta, né? Nos mapas antigos, como a gente tem vários tipos de mapas, tinha mapas que a China estava no centro, o Oriente Médio ficava no centro, entendeu? Ficava assim em primeiro plano, tá? A Europa aparecia, o continente africano nem era considerado, colocava só a Líbia, entendeu? A Síria. Então, assim, cada projeção cartográfica, ela vai também contextualizar uma realidade política. Então, a realidade política que Mercator quis projetar foi uma realidade onde a Europa ficava no centro do planeta e ela era grande, né? Por isso que ele trabalhou essas noções de escalas, de proporções diferentes, entendeu? Porque ele queria realmente dizer que ela era grande, ela estava no centro, ela era imponente, soberana e poderosa. Então, essa foi a ideia dele, entendeu? E para fazer isso, ele precisou criar um mapa com proporções diferentes, com escalas diferentes, porque este era o interesse dele, entendeu? Eu posso utilizar isso como referência, a projeção de mercado, professor? Você pode, mas depende do que você quer discutir. Agora, se você quiser fazer uma discussão que propõe uma ideia próxima a uma projeção real do globo, não serve, entendeu? Mas a gente está discutindo porque foi uma projeção bastante discutida, bastante importante, relevante
para a geopolítica mundial. Pode falar. Nunca tinha percebido essa sacada. Então, assim, eu não acho que você vai, com certeza você concorda comigo, seria interessante, por exemplo, em livros didáticos brasileiros, a gente colocasse mapas que correspondessem mais com a nossa realidade, porque pelo menos eu, nos livros que eu vejo, é um pouco isso aí, tipo, a Europa tá grande, a América aqui do Sul e a África geralmente tá menor, e eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, porque, tipo, ninguém nunca tinha me falado desse sentido, assim, é uma coisa nova que pra mim eu tô aprendendo hoje. Legal. E seria interessante isso, né? Exatamente. Mas os livros de geografia, eles trazem essas informações, tá? Pode ser que você não tenha... aí eu não vou, né, entrar nessa esfera, mas, assim, pode ser que você não tenha reparado lá no seu livro, de repente, muitas pessoas até não tiveram acesso a livros, né, na rede pública, apesar do governo fornecer, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, de repente, também o professor não entrou nesses detalhes, entendeu? Mas, assim, essa é uma informação que se aprende que se deve aprender, segundo o nosso parâmetro curricular, né, nacional da educação. Essa é uma informação que que deve ser passada para o aluno desde o ensino fundamental, desde o 6º ano, entendeu? Isso aqui não seria uma Eu não novidade. tive, senão eu ia lembrar. Eu acho que tem algumas coisas que a gente esquece, mas, tipo assim, Sim, nesse claro, sentido, assim, não me lembro. De mudar a questão sem dos mapas problema. por interesses econômicos, não lembro de ter estudado assim. Nesse sentido, talvez não. Pois é, então não tem problema. Então você já está sacando agora qual que é, né? Então essa foi a ideia do Mercator, né? E aí a gente for para a próxima projeção, que é uma projeção de um outro cara, um outro geógrafo, que ele fez uma projeção para tipo assim, bater de frente com a projeção de Mercator, né? Mas bater de frente e ao mesmo tempo também ser complementar, que é a projeção de Arnold Peters, né? Esse Arnold Peters, ele fez também uma projeção cartográfica do mundo, baseado oh, meu Deus, num modelo cilíndrico, e a projeção é uma projeção equivalente. Eu acabei de explicar, né? Que tem conforme, equivalente e afilástico. O que é equivalente? A projeção equivalente, ela vai preservar as áreas, mas vai deformar os continentes. Enquanto aqui, ó, a de Mercator mantinha uma fidelidade do tamanho dos continentes, mas alterava as áreas, a de Peters vai manter as áreas e vai alterar os continentes. Olha só as proporções. Ele fez basicamente o oposto que o Mercator fez, entendeu? Como provocação mesmo, né? Como provocação mesmo. Então, olha só, olha, por exemplo, o tamanho da Groenlândia aqui, né? Olha como estava na projeção de mercado e olha como está aqui na projeção de Peters, né? Bem menor. A Groenlândia, de fato, não é tão grande, não é muito grande, mas é bem menor, né? Ele reduziu bastante. E aí, essa é uma das projeções. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o hemisfério sul, basicamente ele pega o hemisfério sul e alonga. Olha o tamanho que ficou o continente africano, gente. Olha o tamanho que ficou aqui o continente sul, a América do Sul, né? Olha, então ficou bastante alongado. Só para vocês terem noção, a Antártida nem aparece. Olha o tamanho da Antártida aqui na projeção de mercado, porque ela foi alongada, né? Aqui na projeção de Peters, a Antártida nem aparece. Só para vocês terem uma noção. Alongou tanto que ela desapareceu do mapa. Entendeu? Então, ele fez justamente o oposto que Mercator fez. E por que isso? Porque eu estou dizendo, né? Estou falando, e vou repetir, não sei quantas vezes forem necessárias, que uma projeção cartográfica ela serve como instrumento de dominação territorial, de política. Então, se é para defender interesse que alguém chegou lá e fez uma projeção para mostrar uma realidade, ou qualquer outra pessoa pode ir lá e dizer o contrário, através também de um outro tipo de projeção. Tá? Então, foi exatamente isso que Arnold Peters fez, entendeu? E deixa eu mostrar mais uma. Essa também é uma projeção de Peters, tá? Que é também uma provocação geopolítica, no sentido de que, olha só, é um mapa mundi invertido. É um mapa mundi invertido. Se a gente reparar, a gente vai perceber que as proporções aqui de escalas, né? Ou seja,
o tamanho a distância entre as linhas aqui, os quadradinhos, os paralelos, os meridianos, eles existem, né? Porque ele quis alongar realmente, né? Os países do hemisfério sul, as terras, né? As áreas os continentes, áreas continentais aí abaixo da linha do Equador. Mas além disso, ele fez o que? Ele inverteu o mapa, né? Eu, quando trabalhava com ensino fundamental, eu pegava o mapa mundi, que não é nenhuma projeção de Mercator, nem é uma projeção de Peters, mas aí eu pegava o mapa mundi e colocava entrava na sala e colocava o mapa mundi de ponta cabeça. Quando eu colocava de ponta cabeça, todo mundo ficava como, professor, esse mapa tá errado. E a molecada ria, achava que eu tinha colocado despercebido, né? E eu colocava de propósito, e eu estou falando isso para vocês também como uma orientação didática, pedagógica didática. Colocava lá de propósito o mapa de ponta cabeça, só que todo mapa, se vocês repararem, ele tem uma setinha. Geralmente a setinha fica aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse, né? E essa setinha é uma setinha que está apontando para o norte. E aí eu fazia o quê? Eu escondia aquela setinha, né? Colocava uma fita, um papel, e criava uma nova setinha aqui em cima, apontando para o sul. Ou seja, quando eu estou apontando a direção, né? Quando eu estou colocando a orientação do que é norte e do que é sul, se eu inverter as informações, o mapa não está errado. Entendeu? É porque esse aqui não tem, mas se ele tivesse uma setinha aqui, por exemplo, dizendo que aqui é sul, ao invés de norte, entendeu? Ia estar certo. Não ia estar errado. Então, por que Peters fez isso? Ele fez isso também com a intenção de dizer que, independente da sua projeção, se ela for uma projeção conforme, se ela for uma projeção equivalente, se você altera as áreas, ou altera as áreas entre os territórios, ou a área dos continentes, isso não muda a realidade, tá? Dizer que tal continente está no centro do planeta, está no centro do mapa, consequentemente, representa que ele é mais rico, que ele é soberano, que ele é isso, que ele é aquilo. Isso não tem nada a ver. Porque, por exemplo, se eu inverter o mapa e colocar as coordenadas geográficas referentes a essa inversão, agora a gente tem aqui América do Sul na parte de cima, a gente tem o continente africano na parte de cima, a gente tem a América do Norte na parte de baixo, a gente tem Europa e Ásia na parte de baixo. Mas, na realidade, o que mudou para as características? Quais foram as características de economia, de população, de desenvolvimento que mudaram para a população da América do Norte? Mudou alguma coisa? Não, continua sendo a mesma coisa. O fato da população dos países da América do Sul agora, nesta projeção, estarem na parte de cima do mapa, mudou alguma coisa da realidade deles? Né? Mudou? É só a posição geográfica que será um condicionante para dizer quem é mais soberano, quem tem mais poder, quem é mais organizado, quem é mais desenvolvido? Não é isso. Né? Então, também como crítica, Arnold Peters vai e desenvolve essa projeção de mapa mundi invertido, com a intenção de trazer a reflexão de que, independente de uma projeção conforme ou de uma projeção equivalente, o que deve ser considerado mesmo é a realidade, entendeu? Então, tipo assim, é meio que cala a boca, entendeu? É meio que assim, ó, então tá, a gente não vai ficar nesse negócio de, eu vou fazer o meu mapa, porque eu acho que é isso, o outro vai fazer o mapa porque ele acha que é aquilo, e essa é a realidade dele, a opinião dele, é o interesse dele, e aí cada um vai fazendo o seu mapa e cada um vai usar o seu mapa? Não. A gente precisa de uma referência real, entendeu? E então, a gente sabe que existem os interesses, mas a gente precisa, então, entender o que é realidade. Fala. Não é merendar que horas? Não é merendar amanhã cedo, não é merendar tardinho. Então vai ser 6 horas lá de casa. Não entendi. Manu? Professor, não era com você, não. O microfone ligou sem querer, desculpa. Eu não entendi nada. Eu não estou nem falando de fuso, o que ela quer saber de hora? Bom, mas então vamos lá. Continuando, a gente tem aqui duas projeções, né? Eu coloquei projeção A e projeção B, que é basicamente o que a gente acabou de ver em relação à projeção
projeção de Mercator e a projeção de Peters. Então, eu tenho aqui uma projeção A, que claramente eu já consigo visualizar que é a projeção de Mercator. Por que eu consigo visualizar? Pelo tamanho das áreas continentais do norte. Tá vendo? Olha como elas são maiores. E aqui, o sul bem menor. E a projeção B é a projeção de Arnold Peters, que faz o oposto, que vai alongar aqui as áreas, as faixas terrestres do sul, né? E diminuir um pouco as áreas do norte, tá? Então, é isso. Nós temos, eu já falei de 2 tipos de projeções conhecidas, tem um terceiro tipo de projeção, que é a projeção de Robinson, tá? Essa projeção, se eu não me engano, Robinson é um estadunidense, né, norte-americano, que fez essa projeção, e é uma projeção afilática. Aí eu falei para vocês que a projeção afilática é aquela que pega características tanto da equivalente quanto da conforme. Mas ela não pega, por exemplo, as características de distorção, ela pega as características de realidade, né? Ou seja, o que é menos distorcido. Se o que é menos distorcido é as áreas e os ângulos, então ela vai pegar essa característica. Se a outra, o que é menos distorcido são os continentes, ela vai pegar essa característica. Por quê? A intenção dessa projeção é mostrar uma coisa que seja mais próxima da realidade. Tanto é que se a gente for analisar a distância entre as quadrículas aqui, né, não é quadrícula o nome disso, né, mas vamos colocar aqui os planos, né, dos eixos Y e X, né, se eu for analisar aqui a distância entre eles, no mapa todo vai ter a mesma distância. Tá? No mapa todo vai ter a mesma distância. Não vai ter a mesma área, desculpa, a distância não, a mesma proporção, tá? Não vai ter a mesma área. Por que não vai ter a mesma área? Porque a gente não está fazendo uma interpretação de uma área plana, a gente está fazendo uma interpretação de uma área esférica, né? Então, obviamente, quando a gente chegar bem aqui no topo, vai afunilando, entendeu? Vai ser menor mesmo, né? Só que o tanto que vai afunilar aqui em cima vai ser equivalente ao tanto, vai ser proporcional ao tanto que vai afunilar aqui embaixo. Então, essa projeção de Robinson é também uma projeção cilíndrica, contudo afilástica, porque ela vai... O que a gente está visualizando aqui é o que é mais próximo da realidade, tá? Tanto em relação ao tamanho dos países, dos continentes, dos territórios, isso aqui é o que é próximo da realidade, beleza? Então, é isso. Essa é a ideia de Robinson. Ser mais fiel à realidade. E a gente tem um outro tipo de projeção, que é uma projeção por anamorfose, tá? Anamorfose é uma técnica, né? Então, olha só. O que é uma anamorfose? Anamorfose trata-se de uma reinterpretação da forma alterada, baseada em um tema específico, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um mapa mundi, tá bom? Todo coloridinho aqui. Então, isso aqui, vamos interpretar como esse primeiro plano como sendo uma projeção da realidade do mundo, tá? E aqui embaixo é um mapa mundi também. Mas olha só como é que ele está. Essa professor, mas está parecendo que esse mapa mundi que não está nem parecendo um mapa, está parecendo que sujaram de tinta aqui, né? Ele está todo distorcido, né? Parece estar derretendo, né? Parece umas manchas, inclusive, parece algumas manchas, né? De tinta aqui. Mas, na verdade, essa técnica de anamorfose, ela faz isso. Ela desconfigura a forma, né? Ela vai desconfigurar a forma dos continentes, dos países, dos continentes, do que for, baseado em uma matemática, entendeu? E aí você fala assim, mas que temática que é? Não sei. Aí pode ser qualquer temática. Então, a anamorfose, na verdade, é uma projeção cartográfica que trabalha noção de proporcionalidade, né? Então, a gente tem um tema, e a gente vai trabalhar as proporções desse tema. Vamos lá. O próximo aqui, ó. Peraí. Pronto. Tá aí, Manu? Tô aqui, professor. Tá aparecendo isso aqui, aula de arte, esses mapas diferentes, né? Pois é. Olha só esse daí que está na projeção. Isso aí é o mapa mundi.
Faz sentido olhar Aí e eu tô dizer, vendo aqui até uma rosa com o talinho, a flor, já tô vendo até arte já. você tá vendo? Olha, é verdade. Ó, parece aqui que é uma flor, né? E um talinho aqui, não é não? Então, mas isso aqui é o mapa mundi. Aí quando eu mostro isso aqui, falo assim, gente, isso aqui é o mapa mundi. A pessoa que está olhando isso aqui, não faz sentido analisar isso aqui como mapa mundi. Por quê? Porque o mapa mundi a gente já foi acostumado a interpretá-lo baseado na sua forma real, na sua representação real, do tamanho dos territórios, do formato dos continentes. Igual, por exemplo, se eu falar assim, Manu, existe um país, existe um país no mundo que parece uma bota. Você sabe dizer qual é o país que parece uma bota? Tem o formato de uma bota? Não, não me lembro. Não sabe, não? Não. Eu já ouviu falar do chifre da África? Já. Então, Já vi na aula de história. Deixa eu voltar aqui. É porque a resolução desse mapa aqui não está muito boa. Mas, ó, aqui é o continente africano, tá vendo? Deixa eu voltar em outro mapa. Pronto. Aqui, pronto. Ó, aqui é o continente africano, tá vendo? Então, esse continente ele tem essa pontinha aqui, ó. Aqui é Somália, o nome do país, tá? Essa pontinha aqui é chamada de chifre, o chifre da África, entendeu? Então, assim, chifre é um símbolo, tá? É uma simbologia. Isso aqui não é um chifre, isso aqui é continente, é a extensão territorial, mas o formato dele levou a ser conhecido como chifre da África, beleza? O país que tem formado uma bota, olha só, tá vendo aqui, ó? Onde estou passando o mouse? Onde eu passo o mouse aqui, ó, parece uma bota de cano longo, tá vendo? Ó? Aqui o salto da bota. Ó. Aqui é a Itália, entendeu? Então, olha o que eu estou dizendo. É bem pequenininha, né? Tá, porque não dá para eu dar zoom aqui, porque está no slide, né? Mas se desse para dar um Uhum. zoom, ficava fácil para visualizar, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os continentes, eles apresentam formas, né? E essas formas podem ser assimiladas a alguns objetos, né? Então, elas podem ter representações de símbolos, de objetos, mas isso não é nada científico, tá? É só uma forma da gente identificar mesmo uma característica, tá? Igual aqui no Brasil a gente fala assim, a boca do cachorro. A gente está falando lá do extremo norte do país, que tem o desenho, o recorte do território imita a cabeça de um cachorro, entendeu? Mas, então, voltando para a anamorfose, você falou que isso aqui, ó, você conseguiu visualizar uma rosa, né? Uma flor com a folha e tudo mais. Então, e eu estou dizendo que isso aqui é um mapa mundi, mas não faz sentido eu falar que isso aqui é um mapa mundi sem eu falar qual é o tema. Então, se eu colocar um tema aqui agora, ó, por exemplo, opa, olha lá, países que falam a língua inglesa. Olha o tema, olha a temática que eu estou falando aqui. O tema que eu escolhi para essa representação cartográfica é países que falam a língua inglesa. Esse é o título, esse é o tema do meu mapa. Quando eu entendo agora que eu estou projetando países que falam da língua inglesa, faz sentido eu entender que isso aqui é o mapa mundi? Faz, porque isso aqui é o que, ó? Isso aqui seria América do Norte. América do Norte, basicamente, os países que fazem parte da América do Norte, né? Os países que fazem parte da América do Norte são México, Estados Unidos e Canadá. México, a língua nativa é o espanhol. Então, o México está aqui embaixo, ó. O México, ele é um pedacinho, esse roxinho aqui, onde eu estou passando o mouse. Esse azul todo, aqui é Estados Unidos, vai ser Estados Unidos e Canadá, entendeu? Então, toda essa parte, olha a proporção, olha o tamanho disso. Então, por que ele é grande? Né? Por que ele foi trabalhado aqui numa proporção maior? Porque é onde a gente tem uma concentração de pessoas, de países e pessoas que falam a língua inglesa. Aí eu venho para cá, para a Europa, entendeu? Na Europa eu vou ter lá Inglaterra, vou ter mais um monte de outros países que falam a língua inglesa, tá bem? Então, aí eu tenho aqui, eu não consigo visualizar a Ásia, basicamente,
não consigo visualizar o Oriente Médio. O continente africano está todo distorcido. É basicamente isso aqui, isso que eu estou passando o mouse aqui é o continente africano, que ele estaria aqui. Mas eu estou vendo só uma pontinha aqui. Aqui, basicamente, vai ser a África do Sul, pelo processo de colonização da África do Sul, por ter sido colonizado por britânicos, então fala-se o inglês, entendeu? Aí eu tenho Austrália, né? Eu tenho Oceania, enfim. Então, assim, quando eu tenho matemática... Aqui, por exemplo, América do Sul. Isso aqui é América do Sul, América do Norte, América Central, América do Sul. A América do Sul tem, basicamente, os países que falam língua inglesa são mínimos. Isso vai depender do processo de colonização. Por quê? Vai ter o espanhol como língua nativa, dominante, e, no caso do Brasil, o português, né? Então, o Brasil nem aparece, né? Ele, nessa projeção, que ele vai estar micro, entendeu? Não sei nem identificar, né? Onde é que ele vai aparecer. Então, quando eu tenho matemática, a partir dessa temática, eu consigo fazer uma interpretação dessa projeção distorcida, deformada, tá? Um outro caso, vamos lá. Aqui eu peguei, eu poderia ter pego um mapa mais atual, até inclusive da região, mas eu estava com pressa, aí eu peguei esse aqui mesmo. É um mapa que mostra os casos de Covid, inclusive esse mapa, essa projeção de anamorfose, ela já é diferente se a gente fosse projetar ela hoje, né? Mas em julho, né, os dados foram coletados de 25 de fevereiro a julho de 2020, né? Então, neste período, as proporções de casos por Covid eram essas, né? Então, a gente tem aqui, isso aqui é o mapa do Brasil. Olha o mapa do Brasil real, né? Aqui, né? Olha o mapa do Brasil numa projeção de anamorfose. Então, a forma dos territórios, a forma dos estados, ela vai ser alterada. Entendeu? Olha como é o estado de São Paulo, entendeu? Só vamos analisar o estado de São Paulo para ficar mais fácil. Olha como é o estado de São Paulo aqui. Ele é esse aqui, ó. Tá? Olha como está o estado de São Paulo aqui, um formato completamente diferente. Por quê? Porque por proporção, certo? Por proporção, foi alterada a forma para fazer uma interpretação baseado neste tema. Entendeu? Então, é isso. Isso é uma projeção por anamorfose. Tá bom? Certo? Tudo ok? Então, vamos lá. Dar sequência. Professor. Eu vou dar sequência para poder entrar num novo assunto agora, que é o assunto de ainda projeções cartográficas. Mas as projeções cartográficas, a gente tem várias abordagens dentro das projeções cartográficas, várias técnicas de projeções cartográficas, né? Então, assim, nós temos dois tipos de projeções cartográficas que são utilizadas, que são as projeções cartográficas geográficas e as projeções cartográficas planas, tá? A projeção, então, pode ser geográfica ou plana. Aí eu vou explicar aqui para vocês o que seria uma projeção cartográfica geográfica e uma plana. Então, a geográfica, ela é um tipo de projeção que ela é mais antiga, né? E ela é utilizada para projetar grandes áreas, como países e continentes. Por exemplo, vou fazer uma representação de um país muito grande, né? Ou de uma área continental, um continente americano, um continente europeu. Ou quero fazer uma representação de um mapa mundi, né? Então, eu vou usar uma projeção geográfica, tá? A unidade de medida que é utilizada nesse tipo de projeção é dada em graus, tá bom? Então, no sistema de coordenadas, latitude e longitude, eu vou usar a unidade de medida em graus. Esse tipo de projeção geográfica, ela compreende um conjunto de paralelos e meridianos, né? Os paralelos principais que nós temos são linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, tá? Eu vou parar aqui um pouquinho. Não vou parar, não. Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco, aí fica mais fácil. E os meridianos de referência, a gente tem o meridiano de Greenwich, tá? Professor, por que os paralelos têm todos esses aí como referência e o meridiano de Greenwich só tem esse? Porque, na verdade, quando a gente foi fazer aquela classificação
de zonas polares, climáticas, aquelas coisas todas, a gente foi definir essas linhas, entendeu? E elas são baseadas em modelo, em um sistema de coordenada X, né? Que são os paralelos, né? Então, são linhas horizontais. Então, quais são as linhas horizontais que a gente tem? Equador, Trópico de Capricórnio, de Câncer, né? O de Capricórnio fica no norte ou no sul? Qual que fica aqui no norte, qual que fica no sul? O Trópico de Capricórnio ou o Trópico de Câncer? Trópico de Capricórnio no sul e Trópico de Câncer no norte, tá? E a gente tem o Círculo Polar Ártico, que é no norte, e o Círculo Polar Antártico, que é no sul. O meridiano só vai ter o meridiano de Greenwich mesmo como referência. Baseado nesse sistema de projeção geográfica, a gente tem, então, um conjunto X, Y e Z. O que seria X? X corresponde à longitude, né? X corresponde à longitude, Y corresponde à latitude e Z corresponde a... Gente, está errado isso. Eu coloquei errado, eu vou consertar agora. Espera aí. Não tem problema. Deixa eu achar aqui. Jesus, onde é que eu estou? Achei. O X, ele não corresponde à longitude, ele corresponde à latitude. O eixo Y corresponde à longitude. Aí. Que é tipo aquele esqueminha que tem de matemática de cartografia mesmo, né? Que o Y fica em cima e o X na latitude, né? Isso, exatamente. O X é o horizontal e o Y é o vertical, né? O plano das coordenadas, das ordenadas e o plano das abscissas. Só que, assim, eu corrigi porque quando a gente entende... Eu vou aparecer aqui na câmera, que eu acho que vai ficar mais fácil para quem está assistindo ver depois. Tá? Por isso que eu corrigi ali. Quando a gente tem aqui aquela linha, a linha do Equador, né? Que é um paralelo, ali é o plano X. Aqui corta no sistema vertical é o plano Y, tá? Só que o plano X, ele divide o globo em dois hemisférios. Então, o plano X vai dividir o hemisfério em hemisfério norte e sul, entendeu? E o que divide em norte e sul é a latitude e não a longitude. Esse foi o erro. Foi na hora que eu fui digitar, tá bom? Tanto é que eu li agora, já identifiquei o erro. E o Y é o que divide o globo em leste e oeste. E o que divide o globo em leste e oeste é a longitude, tá? E ali tinha colocado invertido, mas já está corrigido. Então, vamos lá. Voltando aqui, deixa eu projetar. Pronto. Agora, corrigido, né? Então, a gente tem, nesse sentido, no conjunto das projeções, da projeção geográfica, a gente tem X representando latitude em graus, o Y representa longitude em graus e o Z vai representar altitude em metros, tá bom? Então, a gente vai usar esse conjunto de informações para poder ir interpretando as informações aí baseado nessa projeção geográfica. Para facilitar essa interpretação, para facilitar a interpretação das distâncias, surgiram outros sistemas de coordenadas. Como assim, para facilitar a interpretação das distâncias? Por exemplo, você falar assim, ó, Manu, eu quero que você me encontre aqui, vamos marcar um encontro, e nesse encontro a gente vai discutir uma reunião, você quer falar, beleza, me passa aí então o endereço. Aí, ao invés de te passar o endereço, eu passo assim, ó, o endereço que eu vou te passar em coordenadas. Eu falo assim, então tá, então eu estou aqui na 23 graus sul, 12 minutos e 10 segundos, com 8 graus oeste, 12 minutos e 10 segundos. Você vai entender? É difícil, né? Dá para entender isso? Dá para entender. Isso é um conjunto de coordenadas geográficas.
sistema de coordenadas. Então, só que você tem que interpretar isso no mapa para poder ter noção de onde é que eu estou, qual é o ponto de localização. Mas, assim, fica complicado, por exemplo, para calcular a distância mesmo, né? Ah, eu moro em Valença. Você está morando aí, onde é que você mora? Que lado da Conquista? É próximo, é Ribeirão do Largo. Ribeirão, você mora em Ribeirão. Então, assim, aqui em Valença tem uma coordenada geográfica, aí em Ribeirão tem outra coordenada geográfica. Mas, assim, se a gente trabalhar as informações de latitude e longitude, a gente consegue se localizar, consegue achar a distância entre um ponto e outro. Mas é mais complicado. Eu acharia mais oportuno, por exemplo, calcular a distância em metros. Seria mais fácil. Só que essa projeção geográfica, ela só calcula em graus. A unidade de medida padrão dela é graus. Então, para facilitar a interpretação, surgiram outros sistemas de coordenadas, como, por exemplo, as coordenadas planas, tá? Mas antes de falar das coordenadas planas, eu quero falar de distorções. Até mesmo porque, para a gente entender que, além de facilitar a interpretação das distâncias, tá? As outras formas de projeções também foram criadas para a gente reduzir a quantidade de distorções. Isso eu falei na aula passada, na aula 2, e a informação que eu disse foi: toda projeção cartográfica apresenta distorção. Vou repetir, toda projeção cartográfica tem distorção. Onde vai ser a distorção? Não sei, depende do tipo de projeção. As distorções das projeções cartográficas serão sempre nas suas extremidades, tá? Agora, se você está usando uma projeção cônica, se você está usando uma projeção cilíndrica ou uma projeção plana, aí a gente precisa primeiro entender qual é o tipo de projeção para saber onde é que ficam as extremidades, né? Porque se cada uma é de um jeito, as extremidades vão ser diferentes, né? Mas sempre as extremidades serão distorcidas, ok? Por que as extremidades são distorcidas? Porque para a gente fazer uma interpretação, para a gente transferir uma informação de um objeto real, que é 3D, certo? Para um objeto representado que é 2D, vai ficar faltando alguma informação. Então, o que seria isso, né? Por exemplo, como é que eu pego, por exemplo, aqui, ó, vou interromper o compartilhamento e aparecer aqui. Bom, deixa eu procurar uma folha aqui. Papel, espera só um pouquinho. Eu tenho aqui o globo, planeta Terra. O planeta Terra, ele tem um formato esférico e ele tem largura, comprimento e tem profundidade. Como assim profundidade, professor? Você está visualizando você está visualizando aqui que está na frente, né? Mas aqui é uma curva, né? E você não consegue visualizar o que tem aqui. O que está aqui em cima, você já não consegue visualizar, ao menos que eu faça isso. Por que você não consegue visualizar o que está aqui? Se eu marcar um ponto aqui, por exemplo, ó. Vamos lá. Aqui é um ponto. Você está visualizando esse ponto, mas se eu fizer isso aqui, você não visualiza mais. Por quê? Porque aqui, após a curva, tem uma profundidade. Você não consegue visualizar isso. Tá? A gente consegue visualizar, obviamente, porque se eu fizer um movimento. Agora, imagine, eu vou fazer uma projeção cartográfica e eu pego na projeção cartográfica, isso aqui, ó. Vou projetar. Tá vendo? Essa seria um exemplo de projeção cilíndrica. Isso aqui seria um exemplo de projeção cilíndrica. Eu vou revestir todo o objeto. Aqui a folha não dá toda, né? Mas eu vou revestir todo o objeto, entendeu? Pegar as informações. Só que na hora que eu for revestir todo o objeto para pegar as informações, as extremidades vão ter distorções, porque eu não consegui pegar tudo. Por quê? Porque eu tenho uma representação numa folha plana,
Folha plana é o quê? 2 dimensões. O que eu tenho aqui? O que são essas 2 dimensões? Eu tenho altura e comprimento. Certo? Eu tenho altura e comprimento. Só que aqui eu tenho altura, esse objeto aqui, real, eu tenho altura, comprimento e profundidade. Então, isso aqui é 3D. Essa representação plana são 2Ds. Entendeu? Então, assim, as distorções, né, elas existem. Né? E numa representação cartográfica, se eu posso representar qualquer coisa da realidade, certamente o que eu estou observando pode estar em 3 dimensões, entendeu? Deixa eu desligar aqui, senão um pouco não me dá paz. Então, bora. Para isso, para diminuir vamos dizer assim, para diminuir essas distorções, você está vendo aí os slides, né? Eu não sei se eu projetei. Tô sim, professor. Para diminuir essas distorções, foi criado também, então, um sistema de projeção plana. Então, nós temos 2 tipos de sistemas de projeções cartográficas, geográfica e plana. O sistema de projeção plana, ele trabalha com um outro sistema de projeção chamado, quer dizer, é um sistema que faz parte do sistema, entendeu? Chamado TM, que é Universal Transverse Mercator, certo? O que é esse sistema de UTM, né, que é bastante utilizado? Na verdade, o sistema de UTM, ele vai dar ele trabalha com uma interpretação menor de área, tá? De áreas menores, tá bom? Então, ele é utilizado para projeção de cartas e mapas. Professor, não tô te ouvindo. Voltei. Tá me ouvindo? Manu, tá me ouvindo? Agora sim, eu achei que foi a minha internet que tinha caído. Não, foi a minha. Foi a minha. Aconteceu algum problema aqui, aí apareceu aqui para mim que a conexão estava fora. Mas já voltou. Então, assim, eu estou caminhando para a finalização, tá? Então, aqui a gente tem um sistema de coordenada plana, né? Baseado no modelo TM. É utilizado para projeção de cartas e mapas. É um sistema de projeção cilíndrico e conforme. O que é o cilíndrico? Conforme cilíndrico, já mostrei. Então, aqui, né, vai revestir, não, vai encobrir ali toda a superfície, né? Ou seja, ele mantém os ângulos e as direções são preservados. Ele também é baseado num modelo matemático de secante, ou seja, ele toca 2 pontos do planeta, norte e sul. Eu acabei de mostrar o papel aqui, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Então, só para lembrar, né? Então, aqui eu tenho um modelo, ó, o objeto, e eu tenho isso aqui, ó. Isso é uma projeção cilíndrica. Ela vai cobrir aqui. Ok? Então, no modelo matemático secante, porque toca 2 pontos do planeta, norte e ponto sul, tá? Então, vamos lá.
divididos em 60 gomos, né? Aí, vamos lá. O que são esses gomos? A gente pode chamar de gomos, pode chamar de fusos, pode chamar de arcos, sendo que A tudo é a sua mesma tela não coisa. está aparecendo. Não está aparecendo? Ah, apareceu agora. É que estava carregando. Ah, aqui para mim está aparecendo. Então, o que são esses gomos, né? Gomos, fusos ou arco, mesma coisa, tá? O que são eles? Só quero falar uma coisa que vocês não podem confundir esse fuso aqui, essa palavrinha fuso, com fuso horário, tá? Porque fuso horário é uma coisa, agora fuso de uma projeção plana é outra, baseado num sistema de UTM é outra coisa, tá bom? Então, é o seguinte, tá vendo essa laranja que eu estava mostrando aqui? Então, essa laranja é a representação do globo, né? É a representação do globo terrestre, do planeta Terra. Então, eu marquei um ponto aqui, ó. Quando eu perco esse ponto, é o ponto zero. Percorrendo toda essa superfície e chegando no mesmo ponto, eu andei 360 graus. No modelo UTM, ele pegou a Terra e dividiu em fusos. Quantos fusos? 60. 60 fusos, entendeu? Não vou riscar aqui, tá? Mas são 60 fusos. Cada fuso deles vai ser basicamente assim, ó. Deixa eu fazer só um aqui, peraí. Ó. É isso aqui. É como se fosse uma fatia. Sabe quando a gente corta a laranja? A gente pega a laranja e corta assim em cruz. Aí abre ela assim, fica 4 pedaços. Aí, deixa eu... Aí quando a gente Mas, sim, corta... professor, a laranja em si, quando ela divide, por exemplo, a tangerina, já chama gomo mesmo. Quando você separa ela, não sei na sua região como é que fala. A gente fala o gomo da laranja, da tangerina, fala assim. Exatamente. Então, imagine uma tangerina, né? E ela tem os gomos. Então, só que a gente está falando da Terra, né? O planeta Terra foi dividido, então, em 60 gomos. Entendeu? Baseado no modelo de UTM, tá? Então, foi dividido em 60 gomos. Para que foi dividido nesses gomos? Então, vamos lá. Vamos lá voltar aqui. Na projeção. Ó, um fuso, ou seja, um gomo desse daqui, né? Ou um fuso, ou um marco, ele equivale a 6 graus de distância. Tá? Ou seja, se eu tenho 60 fusos, se eu fizer 6 vezes 60, quantos que vai dar? 360 graus. Então, cada fuso equivale a 6 graus de distância. Como a Terra tem 360 fusos, logo nós teremos 60 gomos, ou 60 fusos, tá? Um fuso de 6 graus, ele equivale a 640 quilômetros de distância. Professor, quer dizer, então, que se eu pegar 670, eu falei 40, 70, tá? Se eu pegar aqui, vamos fazer a conta rápida. A conta rápida que eu estou fazendo é aqui na minha cabeça chamada calculadora, tá? Ó, se um fuso equivale a 6 graus e 6 graus equivale a 670 quilômetros, quer dizer que eu posso fazer 670 vezes 60. Quanto que dá? Vai dar 40.200. 40.200 o quê? 40.200 quilômetros de distância. Quer dizer que uma volta completa no planeta Terra equivale a 40.200 quilômetros de distância, certo? Então, essa é o tamanho da Terra, da esfericidade da Terra no seu ponto mais distante, tá? No seu ponto mais distante. Por que no seu ponto mais distante? Porque se eu estiver calculando, por exemplo, partindo da linha do Equador, a linha do Equador é a maior. Agora, se eu estiver calculando partindo do Círculo Polar Ártico ou Antártico, é menor. Por que é menor? Porque diminuiu o tamanho da área, né? Porque não é um quadrado, é uma esfera, né? Então, obviamente que esses círculos concêntricos, eles vão diminuindo à medida que se afasta da linha do Equador, tá? Ou seja,
Ao utilizar a UTM, diminui as distorções quando transferidas as informações do objeto real para um objeto representado. Então, assim, um gominho desse, é que eu fiz meu gomo aqui, muito grande. Eu quero só mostrar uma coisa aqui. Espera aí. Só um pouquinho. Vou pegar uma tesoura aqui. Ó. Lembra que eu estou falando que para a gente diminuir as distorções, a gente tem que saber pensar em técnicas técnicas cartográficas que trabalhem a noção de 2D para 3D. Então, é isso aqui que eu quero dizer. Espera aí, deixa eu só ter um exemplo. Vai dar certinho. Então, espera aí. Espera aí. Ó. O que eu estou fazendo é isso aqui. Eu peguei uma folha. É porque eu estou de branco, o fundo é branco, e fica meio complicado aqui. Deixa eu apagar a luz aqui e ver se melhora. Melhorou um pouco. Isso aqui é o fuso. Tá? É o fuso baseado no modelo de UTM. Tá bom? Esse aqui é o fuso. Tá vendo? Ele está revertindo. Aqui, ó, pegando as duas pontas, norte e sul. O que eu quero que vocês entendam é, se eu descascar isso aqui, se eu descascasse essa casca, se eu tirasse essa casca aqui desse negócio, dessa mexerica aqui, e eu quiser... Vocês estão percebendo que ela é curva? Ó, ela é curva. Isso aqui vai ficar curvo. Entendeu? Isso aqui vai ficar curvo. Se eu projetar... gente, eu vou fazer isso, quer ver? Vou tirar o gominho. Olha aqui. Pronto, este é o gomo. Tá vendo? Este gomo, ele é curvo. Ó, vamos colocar aqui. Eu não estou enxergando, né? Aqui, ó. Ele é curvo. Tá vendo? Ó. Se eu pego essa informação que está aqui, vamos supor que é um país, tá? E eu quero projetar esta informação num papel, aqui, por ser curvo, eu tenho largura, comprimento e profundidade, certo? Para projetar isso numa folha 2D, eu vou ter, ó, distorção. Não pegou, mas tudo bem. Eu teria distorção, entendeu? Deixa eu ver se melhora aqui. The Bluetooth device is ready to pair. Eu teria uma área mais distorcida. Por quê? Como é que eu vou projetar um objeto, na realidade, que está em 3D, numa folha que está em 2D? Então, consequentemente, o que eu teria? Eu teria distorção. Esta é o formato real. Este é o formato real. Tá vendo? Mas para fazer a projeção, eu tenho que alterar o formato real. Tá vendo? Ó, eu vou esticar, eu vou alterar a forma. Quando eu altero a forma, onde é que eu vou ter a distorção? Nas extremidades. Onde é que são as extremidades? Aqui, aqui. A projeção em UTM, quando ela divide
quando ela divide o planeta em gomos, essas áreas de representação, esses gomos, esses fusos, eles são menores. Eles têm uma representação menor de distância, certo? Uma relação de distância menor. Então, como a distância, né, a equivalência em distância desses gomos é pequena, consequentemente, o que vai acontecer? Vai diminuir a distorção. Qual é a lógica, então? Qual é o propósito, então, de se usar um sistema de coordenadas planas, baseado no modelo de UTM? A lógica é reduzir a distorção. Mas isso serve para quê? Isso serve para representações de áreas pequenas. Se eu vou representar uma cidade, se eu vou representar um país ou um continente, eu não consigo fazer isso. Então, eu vou usar, pela área ser maior, eu vou usar uma projeção geográfica mais ampla, tá? Porque vai ter distorção, sim. Mas como a área representada já é bastante ampla, então as distorções vão ser proporcionais às áreas, entendeu? Mas se eu quero fazer uma representação de uma cidade, de um bairro, entendeu? Ou seja, de uma área menor, eu uso o sistema de projeção UTM porque a distância entre os fusos ela é menor, a representação de área entre os fusos é menor e eu consigo ter uma interpretação mais fiel da realidade. Isso é o modelo UTM, tá? Na verdade, o modelo UTM, ele tem, claro, muito mais coisas para explicar, só que... Ô, professor. Oi. Fala. Você falou que um fuso tem o quê? 670 quilômetros, foi? Um fuso, ele equivale a 670 quilômetros. Sim, mas aí é nessa linha aí que agora eu fiquei com dúvida. Horizontal é vertical? Não. É aqui, ó. Esse é o formato que você está vendo, né? É que eu tirei aqui da câmera. Esse aqui é o fuso que eu criei, tá vendo? Que eu tirei dali, né? O gomo, né? A distância, ela é nesse sentido. É nesse sentido aqui. Ah, entendi. Eu imaginei, só fiquei com dúvida. Não, é nesse sentido latitudinal, tá? É porque eu vou só para... É porque eu vou finalizar a aula, só para que não fique uma dúvida, tá? Eu vou mostrar aqui uma coisinha. É porque eu vou explicar isso ainda, mas é porque não dá para explicar agora, porque senão vai tomar muito tempo. Ó, então, eu falei que um fuso equivale a 670 quilômetros de distância, tá? Aí, lembra que eu falei que a Terra é dividida em 60 fusos? Então, ó, para voltar aqui... Espera aí, vamos lá. Aqui é assim, vai slide, vai câmera. Então, como eu disse que a Terra é dividida em 60, ó, ela é dividida assim, 60 fusos, entendeu? Então, um fuso, esse fuso equivale a 670. Mas em que sentido? Assim, né? Ou assim? Bom, se são 60 fusos, o sentido só pode ser esse. Tá vendo? Só pode ser nesse sentido aqui, ó, horizontal. Por quê? Porque se fosse no sentido vertical, seria uma direção só, seria simplesmente 670, acabou. Independente de qual fosse o fuso, entendeu? Agora, o que eu disse é que um fuso equivale a 670 graus, 670 quilômetros, mas a Terra tem 60 fusos. Então, ó, uma volta completa no planeta equivale a 40.200 quilômetros. Entendeu? Então, é neste sentido. Tá? E o que eu falei para você que eu ainda preciso explicar, para justamente não ter essas dúvidas, eu estou passando o slide aqui, é isso aqui, é esse gráfico, entendeu? Esse gráfico aqui que mostra, ó, a distância de um fuso, tá vendo? E os valores específicos desse fuso, baseado no modelo de UTM, tá bom? Baseado no modelo de UTM. Então, aqui vai ser a longitude, né?
desculpa, aqui vai mostrar a distância equivalente, né, a estes planos, o limite do fuso, tá? E os padrões, mas é isso, para explicar isso aqui precisava de tempo. E eu não vou ter tempo, tá vendo? Prefiro não falar agora, né? Vamos ficar aqui, até porque quando eu for retomar essa aula, eu vou ter que retomar essa explicação, tá bom? Senão vai ficar mais confuso. E eu queria só finalizar, eu já falei que estou finalizando 1000 vezes, né? Mas eu queria só finalizar aqui agora, de verdade, mostrando um software, né? Que é um software bastante utilizado, que é o Google Earth, né? Ou Google Terra. Ele está abrindo aqui, ele é um pouco pesado. Eu já tinha deixado aberto, mas ele demora. Olha só para finalizar mesmo a explicação toda, tá vendo? Então, esse é um programa, um software, né, da Google, que ele nos dá algumas referências de coordenadas, mas isso aqui a gente vai usar ele mais para frente, eu só queria mostrar algumas informações. Você está visualizando ele aí, né, Manu? Sim. Pronto. Então, aqui eu posso rodar ele, eu posso ir para qualquer ponto do planeta, entendeu? E ele vai dar as características. Ele vai girando, enfim. E aí eu venho aqui em visualizar, eu vou colocar grade. Pronto. Eu queria colocar a tela cheia também, deixa eu ver, tela inteira. Isso. Pronto, ele está gradeado. Ele está gradeado baseado num sistema de coordenadas geográficas. Eu tenho aqui a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Se eu subir aqui, Círculo Polar Ártico, e descer, Círculo Polar Antártico. Tá vendo? Ele está dando aqui o sistema de coordenadas baseado em latitude e longitude. Eu tenho aqui a linha do Equador, e se eu procurar aqui, ó, eu vou achar o meridiano de Greenwich. Tá vendo? Então, assim, aqui está o meridiano de Greenwich. Lembra quando eu expliquei linha internacional de data? Ou ponto antípoda? Que é exatamente o ponto contrário ao meridiano de Greenwich. Então, ó, vamos lá, do outro lado. Estou seguindo ainda a linha do meridiano de Greenwich. Tá vendo? Ó, aqui ele apareceu, antimeridiano. O que é o antimeridiano? É exatamente a linha com o ponto contrário do meridiano de Greenwich. Esse antimeridiano também é conhecido como linha internacional de data, ou linha internacional da data, tá bom? E, enfim, eu só queria mostrar essas informações, eu vou voltar isso aqui na próxima aula, tá? Para dizer o seguinte, que baseado também no modelo de UTM, quando eu venho para, ó, a partir da linha do Equador, né? Se eu for para, se eu vou para sentido oeste, eu tenho alteração de latitude e longitude. Observe aqui onde eu estou passando o mouse, bem aqui embaixo, ó, no cantinho aqui embaixo. É porque se eu colocar o mouse ele desaparece, tá vendo? Ó. Aqui tem 40 graus, 20 minutos, 04, 04 minutos e 74 segundos. S. Então, quer dizer que onde eu estou apontando o mouse, ó, eu mexo o mouse e ele muda a coordenada. Tá vendo? E ali do lado tem a longitude, 7 graus, 24 minutos, leste. Tá vendo? Ó, eu estou a leste. Por quê? Porque o meridiano de Greenwich não está aqui, eu não estou com o mouse aqui. Então, eu vou sair daqui, vou atravessar o meridiano, ó. Pronto. Eu saí de leste e já está apontando para oeste. Eu continuo no sul. Agora, vamos subir? Vamos subir para cima da linha do Equador? Olha lá, já mudou. Tá vendo? Então, já estou na latitude norte, longitude oeste, tá? Ó, latitude sul, longitude oeste, latitude sul, leste, norte, leste. Então, esse é um tipo de ferramenta que a gente utiliza, né? É bastante interessante para a gente visualizar o sistema de coordenadas,
né? E serve para um monte de coisa isso aqui, tá? Esse programa. Mas aí, aos poucos, a gente vai conhecendo ele e vai interagindo, tá bom? Bom, mas é isso. A gente extrapolou um pouquinho, né? Um pouquinho só, porque a gente já começou a aula, já tinha basicamente uns 15 minutos de gravação. De gravação não, de tempo corrido, né? Gravação nem tanto. Eu vou finalizar, vou deixar essa aula gravada e vou colocar no YouTube para outra turma visualizar. Ainda não vou deixar uma atividade, quer dizer, vou deixar um material de apoio, né, para entender o que é sistema de coordenadas, como atividade dessa disciplina, tá? E é isso. Então, qualquer coisa, estamos aí. E eu quero deixar nessa gravação que esta semana é a última semana de aula, tá? A gente já vai entrar em férias e depois volta. Quer dizer, tem umas mini férias que é 20, 21 e 22. Aí dia 23 volta, mas volta com uma atividade assíncrona, uma coisa assim. Esses informativos já foram colocados lá no grupo geral do IF Baiano, nos grupos de sala, tá bom? Mas no final a gente vai voltar mesmo com as aulas síncronas em fevereiro, tá? Eu vou sair de férias agora dia 20 e já vou emendar direto. Mas a maioria dos professores saem só 20, 21, 22 e voltam nos outros dias para dar ainda mais um pouco de aula. A gente pode negociar, eu posso, inclusive, continuar essas aulas nesse período, mesmo que eu esteja de férias, não seria um problema para mim, tá? Mas a gente combina depois. Eu estou falando essas coisas aqui na gravação, justamente para quem for assistir já ter noção do que está acontecendo, tá bom? Então é isso, a gente vai conversando e resolvendo aí como é que a gente vai organizando essa disciplina e aquela outra pendência daquela outra disciplina que a gente tem. Mas isso a gente fala em off, beleza? Manu, valeu pela participação, pela contribuição e os demais que estão assistindo aqui esta aula em outro momento também. Fiquem bem aí, qualquer coisa, tamo junto, é só entrar em contato com a gente. Valeu, obrigado.